Olá pessoal, aqui é o professor André, sejam muito bem-vindos. Vamos iniciar mais um bloco aí falando sobre as funções orgânicas. Quem não assistiu ainda o bloco anterior, nós falamos sobre as funções álcool, fenol e enol. Se você ainda não assistiu, volta lá, dá uma conferida. Hoje nós vamos continuar falando aqui, começando pelos éteres. O éter, gente, é uma função orgânica também oxigenada, tendo em vista que ela tem a presença do oxigênio na sua composição. E é muito tranquilo o grupo funcional de você reconhecer essa função dentro de uma cadeia carbônica, de uma função, de uma estrutura que tenha várias funções. É perfeitamente possível você olhar para essa estrutura e identificar o éter. Como é que eu faço isso? Olha só como é tranquilo. O éter, gente, nada mais é do que um oxigênio entre dois carbonos. R1 e R2 aqui são radicais carbônicos, tá? E você vai olhar para uma estrutura que tiver isso daqui, ó, o oxigênio entre dois carbonos. Em qualquer circunstância onde aparecer este grupo, o O entre dois carbonos, você tem um éter. Ou seja, o oxigênio ele é um heteroátomo, certo? Um heteroátomo é uma coisa diferente de carbonos entre eles, né? Beleza. Como seria a nomenclatura? Olha que tranquilo também de fazer. Ó. A nomenclatura dos éteres, você vai escolher sempre a parte menor, para facilitar a sua vida. Você não tem dois lados, ó, o lado esquerdo e o lado direito do oxigênio. Então, sempre vai ter uma parte maior e outra menor. Pode ser igual? Pode. Então, se for igual, melhor ainda, que não faz diferença. Você pode começar por qualquer um dos lados. Você vai pegar o pedaço menor, vai somar a partícula oxi, depois você vai pegar o pedaço maior e vai somar a terminação O. Então, na prática, vem comigo aqui, ó. Olha este exemplo aqui. Aqui, como vocês podem perceber, nós temos a função éter, porque você tem o oxigênio entre dois átomos de carbono. Ok, se a questão perguntasse para você qual era a função orgânica presente no composto, você diria que era a função éter. Mas se ele pedir para você escrever o nome, veja comigo aqui como é tranquilo. Ó. Do lado esquerdo, você tem um carbono. Do lado direito, você tem dois. Concorda comigo que tem um lado maior e um menor? Então é baseado nisso que você vai escrever a nomenclatura. Olha que tranquilo. Ó. Primeiro a gente começa com um pedaço menor e adiciona oxi, tranquilo? Depois é que a gente vai para a parte maior. O lado menor aqui, claramente, é o lado esquerdo, porque só tem um carbono. Ó. Esse lado aqui só tem um e aqui tem dois. Então nós vamos começar pelo lado da esquerda. Então vamos adicionar aquele prefixo, o tipo de ligação mais o oxi, beleza? Então, ó, aqui você tem um carbono, o prefixo para um carbono, met. Ó, met. E aí você soma o oxi. Terminei a primeira parte. Agora vamos para a segunda. A segunda parte a gente vai nomear como se fosse um hidrocarboneto. Tranquilo? Você tem dois carbonos lá. Então, prefixo para dois carbonos. Aqui você tem o et. Et é o prefixo para dois carbonos. O tipo de ligação presente entre esses dois carbonos é simples, então nós vamos usar o an. E aí você gruda aqui, cola nele a terminação O. Beleza. Então qual vai ser o nome do composto? É só juntar o pedaço menor e o pedaço maior. O nome do composto vai ser, ó, metoxi, e aí você coloca um acento aqui, ó, metoxi etano. Tranquilo? Bem simples de fazer. Ok? É só pegar o pedaço menor, soma oxi, pega o pedaço maior, soma O no final. Depois junta os dois, ó, metoxi etano. Olha só, outro exemplo aqui, bem tranquilo. Repare que agora você tem uma estrutura maior. Oxigênio entre dois carbonos. Se a pergunta fosse qual era a função, resposta éter. Mas se ele pergunta o nome, vem comigo. Ó. O lado esquerdo aqui tem dois carbonos. O lado direito aqui, ó, três carbonos. Então, quem é o menor? O lado esquerdo. Então, vamos escrever o nome do cara. Ó. Dois carbonos, prefixo et. Agora você soma oxi. Partiu agora para o lado maior. O lado maior tem três carbonos, então tu vai usar o prefixo prop. Três carbonos, prop. Tipo de ligação entre esses três carbonos não é simples, então nós vamos usar o an e aí cola o O no final. Beleza, já tem o pedaço menor, o pedaço maior, agora é só juntar. O nome desse éter seria, ou será, etoxipropano.
propano. Tá vendo como é simples? O Enem, galera, cobra mais a parte de reconhecimento. Você olhar para uma estrutura que eles vão fornecer e dentro dela você conseguir extrair quais são os grupos funcionais presentes. Então, se você tiver um oxigênio entre dois carbonos, com certeza lá estará um éter presente. Tudo bem? Vamos lá para a próxima função, aldeído. Aldeídos, galera, super de boa também. Aparece com muita constância, com muita frequência. E ele é representado pelo seguinte grupo funcional. Você tem uma aldoxila, que nada mais é do que COOH. Olha só, COOH. Tudo isso ligado a um radical carbônico. Ou, de forma mais resumida, preste muita atenção aqui, o radical carbônico, e aí você tem CHO, que é o que eu chamo de R-show. R-show você tem um aldeído. Cuidado, porque aqui não poderia vir assim, ó. Não poderia vir assim, RCO. Ah, André, mas por quê? Porque se ele fornece isto para você, ele está me dizendo que aqui tem uma hidroxila ligada a um carbono. E quando se tem uma hidroxila ligada a um carbono, pode ser um álcool, pode ser um fenol ou pode ser um enol. A gente já viu isso aí na aula anterior. E aí ficaria super diferente de um aldeído. Então, todo aldeído que você está identificando numa cadeia, ele ou virá assim, na sua forma aberta, exposta no plano aí totalmente, assim, COOH, ou ele vai vir resumido, só que o resumo dele é CHO, para não confundir com álcool, enol ou fenol, que é COH. Tudo bem? Sabendo disso, nós agora temos como fazer a nomenclatura dos aldeídos. Olha só como se faz a nomenclatura do aldeído, bem tranquilo. Primeiro você vai usar o prefixo, que é o número de carbonos, o tipo de ligação, lembrar que an é quando você tem ligação simples, en quando se tem ligação dupla e in quando se tem ligação tripla. E a terminação para todo aldeído é al. Lembra lá, álcool terminava com ol, fenóis também, e aí você tinha os enóis também. O que diferenciava lá nos álcoois, enóis e fenóis eram as posições, era a forma como a hidroxila estava conectada ao carbono. Lá nos éteres, a gente viu que existe uma partícula chamada oxi na nomenclatura. Então, se você tiver que identificar a função só pelo nome, é possível também. Se ele tiver oxi na estrutura, com certeza ele é um éter. Se ele terminar com al, com certeza é um aldeído. E aí eu me lembrei de uma informação que pode ser bem relevante para vocês. Aldeído, gente, eles sempre vão estar em ponta de cadeia. Você não tem aldeídos no meio de uma estrutura. Por quê? Porque a aldoxila aqui, ó, já está completa nessa forma aqui, ó. Já tem as 4 ligações do carbono que está segurando o oxigênio e o hidrogênio. Se colocássemos esse grupo funcional no meio de uma estrutura, a gente não teria um aldeído. Já seria outra função orgânica que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá certo? Então, nomenclatura, prefixo, o tipo de ligação, mais a terminação al. Partindo para exemplos práticos, olha só. Aqui, claramente, você repara que as aldoxilas, elas sempre vão vir nas pontas de cadeia. Sempre, gente. Para ser aldeído, tem que ter nas estruturas, na ponta das estruturas, essa aldoxila, o COOH. Então, aqui, ó, belezinha, tranquilo. Como nós vimos que a numeração, a prioridade, primeiro é a função, depois as insaturações e depois as ramificações, aqui eu não preciso numerar quando se tem apenas uma aldoxila, porque sempre começará a contar a partir dela. Ou seja, esse carbono aqui sempre será o carbono 1. Por prioridade, gente, ele sempre será o carbono 1. Tudo bem? Então, aqui, se eu tivesse que escolher a cadeia principal, já que só tem essa possibilidade, aqui seria o carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Ó. Então, aqui é bem tranquilo, é um exemplo bem mais simples da gente identificar e escrever o nome. Ó. Como faríamos isso? Preste atenção. Quantos carbonos eu tenho ao todo aqui? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, se tem 4 carbonos, o prefixo para 4 carbonos, but. O tipo de ligação que existe entre os 4 carbonos. Todas simples. Cuidado para não considerar isso daqui, ó. Essa dupla que está entre o carbono e o oxigênio. Então, ela não conta na hora de você nomear aí a estrutura.
Todas as ligações entre carbono simples, então, an. E agora, preste atenção, o sufixo vai ser o quê? A terminação. Porque aqui se trata de um aldeído, todo aldeído terminará com al. Então, aqui você tem a estrutura do butanal. Beleza? Esse foi o primeiro exemplo. Agora, olha este exemplo aqui, um pouquinho mais elaborado, mas super tranquilo de resolver. Ó. Aqui nós temos o aldeído, ó, olha a presença do C-O-H aqui, ó. Lembrar, gente, também que ele pode omitir este hidrogênio no final. Eu coloquei para ficar mais didático, mas um problema mais elaborado, para tentar pegar o aluno, ele tira esse hidrogênio. Mas se você vê que tem o C-O na ponta da cadeia, com certeza o carbono está incompleto. Você está vendo que tem C-O com a ligação da esquerda, ficariam só 3. A quarta ligação será o hidrogênio, que estaria suprimido. Né? Eles ocultam aí, às vezes, para tentar deixar o aluno confuso. Mas não vacile, certo? Ponta de cadeia, C-O é um aldeído. Ok, como eu já falei para vocês, a prioridade aqui na numeração não é a função. Então, com certeza, eu vou começar a contar daqui. Ó. 1, carbono 2, aqui será o carbono 3, 4, 5 e 6. André, por que passou direto ali? Por que eu não subi? A cadeia principal, como eu já expliquei para vocês, quando se tem uma estrutura com ramificações, com grupos funcionais, para nomear e numerá-la, você tem que escolher a maior sequência. Aquela que tem um maior pedaço de carbono. Se eu subisse aqui para cima, você teria apenas 4 carbonos. Ó, 3, subindo aí, 4. Como eu passei direto, repara que tem 6. Ó. Você conseguiu uma maior sequência. Então, é lógico que a cadeia principal vai ser exatamente essa aqui, ó, porque é ela que tem a maior sequência. É ela que engloba o carbono que segura o grupo funcional, que é a aldoxila, tá? O C-OH, e também segura a função, a ramificação aqui que está nesse carbono 3. Então, agora, gente, a gente vai seguir os mesmos passos. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? Nós temos 6, então nós vamos usar o prefixo X. Então, aqui nós vamos usar o X, porque tem 6 carbonos na cadeia principal. X. Agora, qual é o tipo de ligação entre todos esses 6 carbonos aí da cadeia principal? Toda simples, então nós vamos usar o AN. Qual é a função orgânica que nós temos aí? Não é a aldoxila? Então é um aldeído. Preciso, André, colocar a posição do aldeído? Não, porque ele só existe em ponta de cadeia. Ele sempre vai ser o carbono 1. A numeração sempre vai partir do aldeído, do grupo funcional aldoxila. Então, não precisa dizer hexan-1-al, só basta colocar hexanal. Agora está faltando o que, André? Está faltando numerar e nomear a posição da ramificação. E aí eu vou dizer que no carbono 3, nós temos qual ramificação? Está vendo que aqui só tem um carbono? Então, prefixo para um carbono, met. E a terminação, il. Então, ó, 3, metil, hexanal. No carbono 3, tem uma ramificação metil grudada numa sequência de 6 carbonos. Hex, tipo de ligação entre eles, e a terminação al, porque trata-se de um aldeído. Então, nós temos o 3-metil-hexanal. Tudo bem? Tranquilo, não é isso? Pronto. Próxima função aqui que nós vamos estudar, agora sim, cetona. As cetonas, gente, preste atenção agora que elas são funções carboniladas. Aqui nós temos aqui, ó, a carbonila. Repara que lá no aldeído nós tínhamos a aldoxila, que era uma junção de uma carbonila, um C-O, com um hidrogêniozinho. Então aqui agora você vai ter cetonas sempre no meio das cadeias. Lá nos aldeídos só tinha nas pontas. Aqui é só no meio das estruturas. Porque ó, de um lado tem que ter carbono, do outro lado tem que ter carbono também. Então, quando você tiver C-O entre 2 carbonos, tu tem uma cetona. Eu posso resumir, André? Posso. Há questões, há estruturas que resumem desta forma. Ó. Ele coloca CO, mas você tem que saber que existe uma dupla entre o C e o O aí, e eles estão, ó, a carbonila entre 2 carbonos. Toda vez que isso acontecer, tu tem uma função cetona. Forma de nomear as cetonas, bem tranquila. Olha só, prefixo, infixo, repara que vai mudando só o final. Ó. Agora, as cetonas vão terminar com ona. Aldeídos terminava com al.
éteres tinham lá no meio da estrutura oxi. As cetonas agora vão ter ona no final. Mas o início e o meio é a mesma coisa. Prefixo, que é a quantidade de carbonos, e o infixo, que é o tipo de ligação. Olha um exemplo bem de boa aqui, ó. Aqui você tem uma cadeia com 1, 2, 3 carbonos, ó. Tem carbono do lado esquerdo, carbono do lado direito. Presença da carbonila caracteriza aí como uma acetona. Se a pergunta e o problema perguntasse para você qual era a função, a resposta era acetona, porque tem um C dupla O entre dois carbonos. Agora, se ele pede para você nomear a estrutura, super de boa. Galera, olha só essa cadeia principal aqui, ó. Essa cadeia principal, você tem aqui, ó, a presença de 3 carbonos. Esses 3 carbonos aqui têm o prefixo prop. Repara, o C dupla O está no meio. Eu não preciso dizer a posição da carbonila porque a estrutura tem apenas 3 carbonos, tá? Não existe outra possibilidade para essa carbonila estar se não fosse o carbono 2 aí, tudo bem? Então, eu vou colocar agora o tipo de ligação entre os carbonos, que vai ser simples. Lembre que essa dupla aqui não conta por não estar entre carbonos, ok? Eu só estou analisando essa e essa aqui, que é simples. E agora, você coloca a terminação ona. Propanona é o nome desse composto. A propanona, por exemplo, estava muito presente, hoje não mais, dentro dos removedores de esmalte. O povo chama de acetona. Tá? A acetona, antigamente, tinha esse composto propanona presente dentro dele. Hoje, eles substituíram por outro composto, porque a propanona tem um cheiro muito forte, ela é volátil e ela foi muito utilizada como entorpecente. Tudo bem? Olha outro exemplo aqui, ó. Neste caso, ele é muito interessante. Repara comigo. Você tem a carbonila, olha, o C dupla O aqui. E você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Vem comigo. Lembra que eu falei para vocês que na propanona ali não precisava dizer a posição da carbonila, porque só tem 3 carbonos. Aqui neste exemplo, também não preciso. E aí eu vou te explicar o porquê, ó. Se você tirasse essa carbonila e colocasse ela do outro lado, vou redesenhar essa estrutura aqui só para você entender, ó. Se eu colocasse ela aqui, tá vendo? Nesse outro carbono aqui, ó, ela continuaria sendo 2. Porque, ó, 1, 2, 3, 4. Lembre que tem que receber o menor número, ó. Vou fazer as duas sequências para você entender o que eu estou falando. Ó, na sequência indo, pega no 2. Na voltando, pega no 3. Então, 2 é menor. Então, eu escolheria o carbono 2, não é isso? Então, a sequência correta seria essa ali. Se eu colocasse a carbonila lá naquele outro carbono, quando eu fizer essa numeração, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, na sequência voltando, pega no 2. Na sequência indo, pega no 3. Vou escolher a menor, que é a 2. Então, repare. Se essa carbonila tivesse desse jeito aqui, ó, desse jeito aqui, ou desse jeito aqui, ambas estariam com o mesmo número, que é o 2. Então, eu não preciso fornecer a posição quando as cetonas tiverem até 4 carbonos. Tudo bem? A partir de 4 carbonos, por exemplo, 5, 6 carbonos na estrutura, você precisaria fornecer exatamente a posição que ela se encontraria. Ok? Neste caso aqui não precisa, porque em ambas as maneiras de escrever, estaríamos aí com ela no carbono 2. Tudo bem? Então, vamos continuar aqui. 4 carbonos, prefixo but. O tipo de ligação entre os carbonos, simples. Então, an. E como é uma acetona, pelo fato de ter o C dupla O ali, a carbonila, nós terminamos com ona. Este é um composto chamado butanona. Tudo bem? Olha só mais um exemplo. Agora sim, preste bem atenção. Aqui nós temos a carbonila C dupla O entre 2 carbonos. E aí você tem C aqui, ó, onde eu estou desenhando essas bolinhas vermelhas, que são cada vértice aí na fórmula estrutural, representa um átomo de carbono. Nós temos ao todo aí 5 carbonos. Tecnicamente, o prefixo para 5 carbonos é pente. Pente. Se você tem só ligações simples entre os carbonos, como é o exemplo aí, ó, pode reparar que só tem ligação simples. O infixo é o an. E como se trata de uma acetona, você teria que colocar o ona no final, não é isso? Porém, lembra do que eu falei. Até 4 carbonos não precisa colocar a numeração. Mas a partir disso, você tem que colocar, porque não dá para adivinhar
qual é a posição onde a carbônilo está. E aí você tem uma estrutura com 5, então você precisa numerar com o menor número possível para a função. Lembre sempre disso, ó. Primeiro a função, depois a insaturação, por último as ramificações. Aqui não tem insaturações e nem ramificações. Ótimo, não é isso? Só basta se preocupar com a função. Então, faz duas sequências e escolhe a menor. 1, 2, 3, 4, 5. Voltando. 1, 2, 3, 4, 5. Na ida, pega no 2. Na volta, pega no 4. Então, a menor sequência é aquela que está indo, que pega o 2, não é isso? Então, vou apagar aqui para não confundir. E vamos agora finalizar a nomenclatura. Coloquei o prefixo, pente, coloquei o tipo de ligação, an. Agora é só dizer que no carbono 2 tem uma cetona, ou seja, uma ona. Pentan 2 ona. Tudo bem? Espero que vocês tenham conseguido compreender e eu vou encerrar mais este bloco. Não esqueça de deixar o seu like, fortalecendo o nosso trabalho aí. Qualquer dúvida, gente, é só comentar aqui embaixo que eu vou ajudar vocês. Um abraço, fiquem bem.